Neste caderno 9 nós iremos continuar a estudar as leis morais, concluindo-as. Iremos estudar então as últimas 6 leis morais, que a primeira será a lei de sociedade, depois passaremos à lei de progresso, depois a lei de igualdade, passaremos ainda pela lei de liberdade, falaremos também da lei de justiça, de amor e de caridade e, por último, da perfeição moral, especificando as virtudes e os vícios. Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos hoje, no caderno 9, dar continuidade e completar até as leis morais iniciadas no caderno 8 pelo nosso grande amigo Jorge Gomes. E as leis que hoje vamos estudar, as últimas 6, será a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, 3, a lei de liberdade, 4, depois com vários itens, cada uma delas, a lei de justiça, amor e caridade, 5, e por último, a perfeição moral, as virtudes e os vícios. O Jorge já explicou, e muito bem, e penso que esse conceito ficou bem firmado, de que nós não podemos estudar ou entender ou ver isoladamente cada uma das leis. Elas têm, para serem bem assimiladas, bem entendidas, elas têm de ser vistas sempre no seu conjunto, na sua globabilidade, porque elas formam uma espécie de sequência de crescente importância, isto é, elas funcionam a evolução dá-se por ciclos, vamos dizer assim, porque o homem evolui como? Através do cumprimento das leis morais. À medida que vai conhecendo as leis morais, ele vai evoluindo cada vez mais. São a grande alavanca da evolução humana. Só que esta evolução dá-se por ciclos. Exatamente porquê? Porque as leis morais também vão sendo entendidas por ciclos, por fases, à medida que a nossa evolução vai acontecendo também. Se calhar através de um pequenino esquema nós conseguimos entender este princípio da evolução por ciclos. Imaginemos que este não está exatamente como eu queria. Imaginemos que este é um ciclo, certo? Portanto, neste ciclo estão aqui contempladas as 12 leis morais. Imaginemos, para termos uma ideia de como é que funcionam estes ciclos evolutivos, imaginemos que este primeiro ciclo corresponde, com todo o respeito que nos merecem, é evidente, mas corresponde, sei lá, a uns primitivos quaisquer, nem sequer vamos dizer nomes, a uns primitivos quaisquer do nosso planeta, americanos, asiáticos, não interessa. E digo primitivos porquê? Porque de facto nós sabemos que eles não têm a nossa evolução nem intelectual nem moral. Então eles vão apreender, vão entender, vão utilizar as leis morais, é uma lei natural, é uma lei divina, portanto todos estamos nela, lei divina incluída, mas vão apreendê-las de acordo com o seu grau evolutivo. Mas a este ciclo segue-se um outro ciclo, sempre em espiral, isto é, sempre mais amplo. Este é o primeiro e este é o segundo. E aqui neste ciclo, estão de novo contempladas todas as leis morais. Mas, como vemos aqui neste esquema, já têm uma abrangência maior. Isto é, as pessoas que estão incluídas neste ciclo de conhecimento já têm aptidões morais e intelectuais
para entender a lei divina ou natural de uma forma um pouco mais abrangente. E se continuarmos nos ciclos, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até ao infinito, não é? Verificamos que à medida que os ciclos vão acontecendo, vão também alargando-se, isto é, a intuição, o conhecimento, a compreensão das leis morais vai sendo cada vez maior, cada vez mais ampla. E isto em relação a nós, aos terrenos, porque as leis morais é uma lei divina ou natural, isto é, ela existe não só na Terra, mas em todos os planetas criados por Deus que existem no universo. E, portanto, as leis morais serão assimiladas em cada planeta de uma forma diferente e dentro de cada planeta, conforme os ciclos, também de forma diferente, de acordo com a evolução de cada ser. Portanto, através deste esquema, talvez se tenha tornado um pouco mais compreensível de que a evolução funciona por ciclos. Estamos, portanto, ainda no sumário e vamos de imediato para a lei de sociedade. Todos nós constatamos, sem qualquer tipo de dificuldade, que temos necessidade da vida social. É uma lei, de facto, natural, muito natural, em todo o ser humano e não só no ser humano. Na natureza nós temos também exemplos disso. Na natureza animal, na natureza vegetal a um outro nível e podemos até recuar até à natureza mineral a um nível naturalmente ainda inferior. A vida social, portanto, a vida, e aqui referimos-nos especificamente à criatura humana, é responsável pelo desenvolvimento do psiquismo que está adaptado para a vida em sociedade. Imaginem, hipoteticamente, claro, um de vocês, uma vida absolutamente isolada. Olhem, até podem imaginar, se quiserem, só uma semana. Agora, se quiserem transpor essa imaginação para um mês, para um ano ou para uma década, mesmo que estivessem continuamente a ler, mesmo que estivessem, bem, hoje até podiam através da net, enfim, mas imaginem que não existia net, bom, vocês iriam mesmo assim sentir necessidade da vida social, porque é uma lei natural. E também porque nenhum homem é completo. Ele completa-se com os seus semelhantes. Porquê? Porque cada um de nós tem as suas aptidões. Eu não posso dizer que não necessito de ninguém. Porquê? Porque as minhas aptidões são limitadas. Eu, por exemplo, posso não ter jeito nenhum para cozinhar. Aí, se quiser comer bem, preciso de alguém que saiba cozinhar. Posso não ter jeito nenhum para pintar uma parede. Então, quando a parede da minha casa precisar de ser pintada, eu preciso de um pintor. E assim sucessivamente. Então, nós precisamos uns dos outros. O nosso Criador, o nosso arquiteto foi de uma inteligência incrível porque previu tudo isto. Então, relacionado com isto, poderíamos conversar um pouco sobre a vida de isolamento, mais do que isso, sobre o voto de silêncio. Na vida de isolamento, há dois tipos de isolamento, o absoluto e que é o absoluto, que é o mais puro egoísmo,
inclusive pode até ser considerada uma doença psíquica, e ele é condenável. E é condenável porquê? Porque, como muito bem nós podemos entender, quem é que beneficia com isto? Ninguém, nem o próprio. Além do mais, como nós estamos a ver hoje, ele é contrário à lei de sociedade. Claro que há muitas pessoas que invocam a vida de isolamento que dizem que é para fugir ao contacto pernicioso com o mundo. Mas se é para fugir a ele, como é que eles podem ter a prova de que estão imunizados contra esse mal? Só perante a realidade é que nós poderemos ter essa noção. Então, a vida de isolamento absoluto é de facto condenável por estes motivos. Mas há um outro tipo de isolamento, este temporário, que, ao contrário do isolamento absoluto, este tem algum interesse. Porquê? Porque se ele é temporário, este temporário pode ser um dia ou uma semana, mas é sempre temporário, muitas vezes ele é necessário para que a pessoa se olhe por dentro, olhe para si próprio, para que se entenda, para que se compreenda, para que se estude, para que desse isolamento saia mais forte, saia mais seguro, saia mais gente. E aí, de facto, ele acaba por ser muito importante para si próprio. E muitas vezes também tem que ver com o altruísmo, isto é, pensando nos outros. Ele sabe que tem uma tarefa muito grande a realizar, por exemplo, numa comunidade, e sabe que para que essa tarefa tenha melhores resultados, ele precisa de se encontrar consigo próprio, precisa de um tempo específico para se preparar. E então este isolamento temporário acaba por ser uma atitude altruísta. Claro que acaba também por, a pessoa que faz isso, acaba também por se aperfeiçoar, mas pode ser também a causa primária disso, isto é, a pessoa entender que para se aperfeiçoar, para evoluir, necessita desse tempo para si. E é, como já disse, também muito importante para desenvolver um trabalho específico. Eu lembro-me, por exemplo, que quem leia a biografia de Einstein, que é uma referência, ele fazia muitas vezes isolamento temporário. Ele sentia necessidade de fazer isolamento temporário e fazia-o de um dia, de uma semana, em que se isolava completamente, em que se esquecia inclusive de comer. Se não fosse a esposa a levar-lhe de comer, se calhar o homem morria à fome, e lá se ia a teoria da relatividade, e lá se ia tudo aquilo que nos doou. Portanto, aqui era um recolhimento ou um isolamento temporário, mas altruísta, para se doar à humanidade. Claro que esta nota aqui é muito importante. Não confundir o isolamento temporário com o voto de silêncio, e diz, situam-se em polos opostos. Isto é, hoje penso que isto não está muito em voga, mas já esteve, em que havia pessoas que, achando que saía muito à geneira da sua boca, a forma de resolverem este problema seria fazerem um voto de silêncio, isto é, estarem durante o tempo que elas estipulassem completamente mudas. Bem, da minha parte, só se tapasse a boca, não é? Nós vivemos em sociedade, mas a nossa primeira sociedade, a sociedade que nos acolhe, que nos dá os braços, é a família, é aquela que nós conhecemos em primeiro lugar. Mas em relação à família, o espiritismo, a filosofia espírita ensina-nos que devemos saber dosear muito bem os laços que nos unem à família, porque se por um lado podemos cair no erro de que exista uma supervalorização dos laços,
em que é só a família que conta e o resto não conta para nada, portanto o nosso próximo limita-se à família, o que não é bom. Por outro lado, pode também acontecer, e acontecem estas duas situações, todos nós temos exemplos, vários exemplos destas duas situações, em que acontece precisamente o oposto. O relaxamento dos laços de família, que conduz a criatura ao egoísmo pessoal, que podemos até chamar de egocentrismo. Claro que este também é muito mau acontecer e, infelizmente, acontece ainda nos nossos dias. Então, qual é aqui o ideal? O que é o ideal fazermos? É valorizá-los o necessário para aprendermos a educá-los, porque são muito importantes, porque é o nosso laço mais importante, rumo ao equilíbrio imprescindível para a conquista do amor universal. O que é que queremos dizer com isto? Que se eu aprender a amar devidamente, portanto, sem o relaxamento e sem aquela ligação doentia, a minha família, eu estou a aprender também a amar o meu próximo, mais próximo, o meu próximo mais distante e, indo por aí adiante, chegar até à conquista do amor universal, isto é, todo o ser humano em geral. Vamos agora para uma outra lei, que é a lei do progresso. E comecemos por dar uma ideia do estado de natureza para começarmos no início. E o estado de natureza, podemos dizer que é o estado de simplicidade do espírito, ou antes, ou se quisermos, por outras palavras, o ponto de partida do espírito. E é evidente que, a partir daqui, o espírito evolui. E evolui como? Porquê? Porque existe a lei do progresso. Se não existisse a lei do progresso, o espírito não poderia evoluir. Mas o progresso acontece em duas vertentes. Podemos aqui dizer que o progresso do espírito só é verdadeiramente progresso se ele for moral e intelectual. O ideal é que eles andem juntos. Isto é, o ideal para a minha evolução, para que ela seja a melhor possível, é que o meu progresso intelectual acompanhe o meu progresso moral. Infelizmente, para nós, não é isto que normalmente acontece. O que normalmente acontece é que o progresso intelectual vai à frente. E só depois, como decorrência do progresso intelectual, é que então acontece o progresso moral. Isto é, por hipótese, através do conhecimento da lei do progresso, eu torno-me uma pessoa melhor. Até aqui tudo bem. Se de facto este for a alavanca imediatamente do segundo. O que verificamos na maior parte dos casos da nossa humanidade é que por norma, está muito distanciado do outro. Isto é, existe uma supremacia muito grande em relação no progresso intelectual, em relação, em disparidade com o progresso moral. Daí que as sociedades não sejam tão justas quanto desejaríamos, daí que existam tantos desequilíbrios aos vários níveis. Se quisermos fazer aqui um pequenino esquema, nós poderemos dizer que o progresso intelectual se verifica na horizontal. Horizontal significa
que não é tão importante, vamos lá, como o mural que se verifica na vertical, formando aqui um vértice com um raio, com um ângulo de 90 graus. Isto é o que normalmente acontece, mas o que é que seria o ideal que acontecesse? Era que um fosse sucessivamente fundindo-se no outro, certo? Portanto, que o progresso intelectual fosse inclinando. Esperem lá que eu até vou fazer isto um bocadinho melhor. Como já viram, eu tenho muito jeito para desenho, não é? Que fosse sucessivamente, e isso é o que acontecerá obrigatoriamente nas sociedades futuras, que fosse sucessivamente aproximando-se do progresso moral, que é o meu caso, estou a brincar, certo? Muito bem. Então, já ficamos a saber, por este pequenino esquema, que o progresso invariavelmente tem estes dois vetores. Voltando aqui ao princípio, então o estado de natureza, não confundir com o resto, é o ponto de partida do espírito. Peço desculpa que andei para trás. Que é completamente diferente da lei do progresso, certo? Que é a conjugação das várias leis que empurram o espírito do estado de natureza, portanto, daquele estado primitivo de quando começamos a nossa marcha evolutiva, para os estágios mais evoluídos. Isto é muito engraçado, que muitas vezes, e abro aqui um parênteses para dizer o seguinte, muitas vezes ouve-se dizer que o mundo está cada vez pior, que os espíritas dizem que uma das leis morais que é a lei do progresso, mas isso é tudo treta porque as pessoas são cada vez piores, ou o mundo está cada vez pior. Bem, eu convido essas pessoas que têm essa ideia a lerem a história e não precisam ir muito longe, mas fazerem uma comparação, por exemplo, da história dos 2, 3 últimos séculos, não é? Não vamos para a história, por exemplo, para o início da segunda dinastia da nossa história portuguesa, e até podemos falar só na nossa história portuguesa, ou mesmo da primeira dinastia, porque os reis que estudamos como grandes reis, com grandes cognomes, que foram os maiores da história e que fizeram de Portugal o que fizeram, se vivessem hoje, nos nossos dias, muitos deles seriam perseguidos, seriam considerados genocidas, seriam considerados grandes criminosos. Portanto, e refiro-me, por exemplo, às conquistas do norte da África, não queria aqui especificar porque também não quero ferir suscetibilidades, mas convido todas as pessoas, com base nisto que falarmos sobre a lei do progresso, que leiam, por exemplo, as páginas da nossa história e que vejam com esta realidade se é ou não verdade que constataríamos facilmente isto, especificamente nós, portugueses. Claro que os grandes obstáculos do progresso, e não é difícil entendermos isso, é o egoísmo e o orgulho. Reparem, se por hipótese todos nós não fôssemos orgulhosas nem egoístas, todos nós, refiro-me à humanidade de uma forma geral,
a vida na Terra seria um paraíso, seria completamente diferente daquela que nós conhecemos. Isso não é nada difícil chegarmos a essa conclusão. Em relação aos povos degenerados, que está também contemplado no nosso caderno, claro, relativamente à lei do progresso, isto é, então se existe a lei do progresso, como é que se explica a existência dos povos degenerados? Eles não contrariam, de facto, a lei do progresso. E porquê? Porque não são os mesmos espíritos que animam os descendentes desse povo que degenera. Por hipótese, vou dar um exemplo. Eu hoje estou aqui. Imaginem que sou, por acaso não sou, mas imaginem que sou uma pessoa muito má. Não é? Eu amanhã posso reencarnar num outro povo que não tem nada a ver com aquele. Porquê? Porque em vez de mim reencarna um outro espírito completamente diferente de mim. Portanto, e o que caracteriza de facto os povos, o que é? É a sua humanidade, que pode ser diferente da humanidade que reencarnou numa época anterior ou na época seguinte. Neste caso, dos povos degenerados, são espíritos necessariamente menos evoluídos que reencarnam no meio que é compatível com a sua evolução do momento. E temos muitos exemplos ao longo da história, alguns de alguma forma lendária ou não, depende, ainda não há uma verdade absolutamente firmada cientificamente sobre isso. Refiro-me, por exemplo, às civilizações desaparecidas, não é? A Atlântida, etc. Mas também podemos referir-nos a civilizações que, entretanto, desapareceram e que hoje são perfeitamente conhecidas, como seja a civilização falha-me agora o nome, da América do Norte, da América... Os Incas, exatamente, os Incas e outros. Ora, a marcha do progresso foi aquilo que já estivemos ali a falar. Aqui indicamos como base do progresso moral o progresso intelectual, como dissemos anteriormente. E claro que o progresso moral é o grande objetivo do espírito. Porquê? Porque consideramos que dentro do progresso moral já está contemplado o progresso intelectual, visto que ele é decorrente do progresso intelectual. Reparem, este esquemazinho dá-nos também uma outra forma interessante e pedagógica, no meu ponto de vista, de analisarmos a diferença entre o progresso intelectual e o progresso moral. Isto é, se o progresso intelectual for maior, superior que o progresso moral, que infelizmente é o que ainda acontece nos nossos dias, isso gera sofrimento. É por isso que existe ainda muita dor no nosso planeta. Exatamente porque o progresso intelectual supera, e muito, mais do que o que seria desejável, o progresso moral. Ao contrário, quando o progresso intelectual é igual ao progresso moral, não sei se ainda se lembram do esquema que fizemos ali no quadro, então dá um resultado completamente diferente. Em vez de sofrimento, temos sabedoria, que é isso que se deseja. Marcha do progresso. Isto é, a lei do progresso, como todas as leis, que é feita por ciclos, está continuamente em movimento. E muitas vezes aquilo que nós consideramos que é uma involução é quando acontece mais o progresso, visto que as revoluções morais, sociais, culturais, religiosas, etc., etc., infiltram-se de tal modo nas consciências das pessoas, lentamente, muito lentamente, ao longo das gerações,
germinam durante séculos, portanto Deus tem todo o tempo do mundo e depois acabam por explodir, provocando a demolição de velhos tabus. E a história da humanidade tem muitos exemplos, estou a recordar-me neste momento, por exemplo, dos efeitos positivos da Revolução Francesa. Não é? Até aí a história era contada de uma maneira, a partir daí passou a ser contada de uma maneira completamente diferente, em que ela, que ocorre especificamente em Paris, acaba por atingir de uma forma geral todo o planeta na autodeterminação dos povos. Mas poderíamos dar certamente, e vocês lembram certamente, de muitos outros exemplos e se calhar melhores do que este. Pode muitas vezes parecer que em determinadas situações que o homem, em vez de avançar, recua, mas é uma falsa ideia. Estou a lembrar-me de um outro exemplo, um exemplo triste que ainda não ocorreu há muito tempo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Podemos pensar que durante esse período da história, portanto, a humanidade não progrediu, ao contrário, implodiu. Mas não é verdade. Não é verdade, especialmente para nós verificarmos, visto que vivemos depois dessa época e o mundo nunca mais foi igual. Foi a partir daí que os movimentos democráticos, por exemplo, deram lugar a movimentos fascistas, isto relativamente à política, mas relativamente à economia, relativamente a outros setores. Foi a partir daí que o homem tomou consciência de muitas outras coisas, para além de muitas associações humanitárias e não só, que deram origem depois, ou que se formaram depois da Segunda Guerra Mundial, não é? As Nações Unidas, enfim, todas aquelas que nós conhecemos. Por isso, se nós analisarmos muitíssimo bem em pormenor, especificamente esta página muito negra, de facto, da história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, depois disso, muita coisa boa aconteceu, originada precisamente por esse horror dessas páginas. Se observarmos atentamente, verificamos que o homem do século XXI é muito mais evoluído do que aquele de há séculos. Já demos alguns exemplos sobre isto. O progresso da legislação humana. A legislação humana, como sabemos, é uma exigência social, nem sempre aconteceu. Ela só surgiu quando começaram a surgir as primeiras sociedades organizadas, mas ela não surgiu como existe hoje. Ela foi-se aperfeiçoando à medida que essas sociedades também se foram aperfeiçoando, foram evoluindo. Portanto, e à medida que nós, claro que a legislação humana ainda não ditou a última regra, está muito longe disso. À medida que nós formos evoluindo, ela irá também evoluindo cada vez mais, até chegar ao ponto de se fundir, de alguma forma, nas leis naturais. Civilização, outro dos itens do nosso caderno. Nós podemos definir civilização como um conjunto de valores conquistados pelo esforço humano, que visam respeitar o seu semelhante e criar leis justas que dão ao homem a paz de consciência. Isto que nós aqui estamos a ver será o ideal de civilização, mas nós sabemos que nem sempre isto acontece. É por isso que muitas vezes nós dizemos que determinado país é o mais civilizado e não estamos a dizer uma verdade. Porque
um país será tanto mais civilizado quanto mais nesse país os princípios morais e éticos forem observados, forem utilizados na prática. Quanto mais esse país eleger os seres vivos, o ser humano, como o produto final, o produto mais importante dessas sociedades. E nós sabemos que algumas dessas sociedades, desses países ditos civilizados, não contemplam este princípio. Então, serão civilizados sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista de conhecimentos, sob o ponto de vista intelectual, isto é, serão evoluídos intelectualmente, mas não serão ainda evoluídos suficientemente ao nível moral. Influência do espiritismo no progresso. Por tudo aquilo que nós temos vindo a dizer, por toda a riqueza da filosofia espírita, é evidente que quem a conheça vai entender que ele vai ter muita influência nas ideias e, naturalmente, no progresso individual e, como consequência, no progresso de um povo, de uma sociedade, do planeta, de uma forma geral. E mais, o espiritismo é natural. Ele foi ditado de uma forma natural, espontânea pelos espíritos. Não foi ninguém que inventou, não foi ninguém que disse, olha, vamos aqui estar um bocado a ver se alguém do outro mundo se comunica. Não, tudo foi natural, como vimos no primeiro e no segundo capítulo do nosso curso. Então, por ser tão natural quanto isto, ele necessariamente está fadado a tornar-se uma crença geral. Quando? Não sabemos. De quem depende? De todos nós, um bocadinho. Claro, ele tem capacidade para destruir o materialismo, visto que é contrário ao espiritualismo, ao princípio da imortalidade do espírito, e dará início à era do espírito, impulsionando o progresso. Reparem, se eu assumo para a minha vida pessoal que sou um espírito imortal, a minha vida, os meus princípios, as minhas ações, as minhas atitudes perante mim, perante o próximo, terão de ser completamente diferentes. Igualdade natural. Já dissemos que todos os homens são iguais. Porquê? Porque todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Naquele esquemazinho, ainda se lembram, têm um princípio, não é? Então, se todos somos criados exatamente da mesma forma, em essência todos somos iguais. Isso não quer dizer que todos estejamos no mesmo grau evolutivo. Porquê? Porque cada um fez a sua própria caminhada. Mas todos tivemos o mesmo início. Mas o que é ainda mais confortável e reconfortante para todos nós é que também, obrigatoriamente, todos teremos o mesmo fim. Isto é, todos chegaremos à plenitude, todos chegaremos à felicidade. Quando? Depende de nós, de cada um de nós. É evidente que, desde o início até essa fase, as posições evolutivas serão diferentes de pessoa para pessoa, que são o fruto do esforço que cada um de nós aplicou no nosso caminho, na nossa trajetória. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Claro que o homem e a mulher são iguais. Tiveram o mesmo início. Aliás, pela lei da reencarnação, nós sabemos que já fomos homem e que já fomos mulher. Nós só atingiremos essa perfeição de que falávamos há pouco, essa plenitude, essa felicidade, depois de passarmos por todas as experiências
que Deus dispôs no nosso caminho. Portanto, homem ou mulher são situações intermédias que ambas nos levam ao mesmo fim, à felicidade. A inferioridade que a mulher tem sido vítima, infelizmente, desde os inícios da humanidade até quase aos nossos dias, em algumas sociedades continua. Claro que é fruto de preconceitos milenares, especialmente por o homem achar que tem mais força. E tem, de uma forma geral, tem, de uma forma geral. Claro que há mulheres que têm mais do que homens, mas, de uma forma geral, o homem tem mais. Mas isso não quer dizer que seja melhor ou pior do que a mulher. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Portanto, a igualdade entre homens e mulheres não os obriga a ter funções semelhantes, porque este é um equívoco das sociedades e das sociedades que atingem este patamar de autodeterminação, pensando que, de repente, como o homem é igual à mulher, o homem tem de saber fazer tudo o que a mulher faz e a mulher, por sua vez, também tem de saber tudo o que o homem faz. Isso não tem nada a ver com igualdade, porque, de facto, homem e mulher são diferentes, mas todos diferentes, todos iguais. A emancipação da mulher, nem sempre bem entendida e aceita, é, apesar de tudo, um marco muito importante no progresso da civilização. E ela não é muito bem entendida, especialmente porque é tudo relativamente recente. Daqui por um século ou dois, certamente que todas estas lutas, todas estas contrariedades farão única e simplesmente parte de uma história distante. Igualdade perante o túmulo. E aqui é que, de facto, acontece o que é mais importante para toda a gente, é que, independentemente daquilo que fomos, do valor que tivemos ou que nos atribuímos durante a vida, perante a morte, nós somos todos iguais. Mesmo que queiramos ter túmulos sumptuosos que perpetuem a nossa memória, mesmo que queiramos ter funerais muitíssimo marcados, mesmo que queiramos perpetuar a nossa morte das formas muitas vezes mais esquisitas, não adianta nada. Nós somos de facto todos iguais perante o túmulo, porque o que nos caracteriza não é o nosso corpo físico, mas sim aquilo que nós somos na essência, a nossa essência espiritual. Porque cada um de nós leva na sua bagagem para a vida que a partir desse momento passa a viver, a vida espiritual, leva a sua consciência como resultado de tudo aquilo que fez durante a vida que agora termina. Desigualdade das aptidões, um outro item, que é o resultado das conquistas do espírito até esse momento. E reparem como tudo passa a ser diferente, analisado sob o ponto de vista desta lei moral, da lei de igualdade. Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa, para um amigo ou para um nosso familiar e às vezes até temos assim um bocadinho de inveja porque ele tem jeito para isto e para aquilo e nós não temos jeito para nada. E isso às vezes gera um certo desconforto, às vezes até uns certos pensamentos negativos que em nada nos ajudam. Bom, se nós entendermos que esta desigualdade de aptidões tem que ver com cada um de nós, com aquilo que fez das suas vidas pretéritas e dessa própria vida até ao momento, porque muitas vezes é negligência na própria vida, o que é que nós vamos fazer? Em vez de termos inveja ou em vez de ficarmos tristes, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para que essa desigualdade seja cada vez menor. Ainda assim, o menos evoluído vai ter possibilidade de aprender com o mais evoluído, porque o mais evoluído tem obrigação, tem o dever de ensinar, nunca escravizar, nunca diminuir o menos evoluído. E assim o que é que acontece? Desenvolve-se a solidariedade entre todos. Imaginem que todos nós tínhamos exatamente as mesmas aptidões. Claro que isso não era possível, mas podemos imaginar hipoteticamente esta situação.
O que é que acontecia? Nós isolávamos-nos. Uma vez mais, poderíamos chegar à lei de sociedade e não desenvolveríamos a solidariedade, que é muito importante para o nosso progresso. E claro que, como decorrência disso, vai ajudar na lei do progresso. Desigualdades sociais. Quanta confusão gera, quanta mágoa, quanto ódio, quantos sentimentos negativos geram estas questões das desigualdades sociais. Exatamente porquê? Porque, uma vez mais, nós não entendemos que está contemplada na lei divina ou natural, na lei de igualdade. Isto é, as leis, as desigualdades sociais, de uma forma geral, são criadas pelo homem. E a maior parte das vezes são um abuso da lei de igualdade, porque, como já dissemos atrás, existe no homem o egoísmo e o orgulho. Mas nós poderemos perguntar, mas muito bem, o homem é que cria, apesar de não ter muita consciência disso, mas se Deus quisesse, não era necessário que isso acontecesse. Era, com certeza que era, porque é um mecanismo que, uma vez mais, nos vai ajudar a olhar para o nosso semelhante de uma forma diferente e, a partir daí, gerar solidariedade entre todos os seres. Muitas vezes entre várias nações, muitas vezes dentro do próprio planeta. Desigualdade das riquezas. É necessária a evolução do espírito. É necessário que existam ricos e que existam pobres. Melhor dizendo, é necessário que eu tenha a experiência em algumas encarnações da riqueza e que tenha também a experiência noutras encarnações, e muitas vezes até na própria encarnação, da pobreza, precisamente para aprender nessas duas situações. Porque quer riqueza, quer pobreza, são duas provas muito difíceis. Se calhar alguns de vocês estarão um bocadinho admirados com esta afirmação. Dizer, pobreza, sim, pobreza é de facto uma prova difícil, mas riqueza é uma prova difícil. Olhem, dizem-nos os espíritos que a riqueza é muitas vezes uma prova mais dificilmente superada ou menos superada do que a própria pobreza. Reparem, o rico com muita facilidade explora, escraviza o pobre. Porquê? Porque deseja ser cada vez mais rico. O rico nunca se considera suficientemente rico. Claro que a solução é encontrada na forma como ele emprega os seus bens e o seu poder. Portanto, se ele conseguir ter inteligência suficiente e moral suficiente para utilizar a riqueza a seu favor no sentido ético do termo, então ele conseguirá superar a prova das riquezas. Como? Utilizando-a da melhor forma em relação ao próximo. Desigualdade das riquezas, continuando, e agora em relação ao pobre, porque é que é difícil? Porque, de uma forma geral, o pobre revolta-se, queixa-se. Pior do que isso, inveja o rico. Vejam se não é assim na prática. De uma forma geral, tem inveja do rico, olha para uma casa muito bonita, olha para um carro de topo de gama e diz, meu Deus, porque é que ele não é meu? Não é? E muitas vezes também, como ele sabe que não consegue chegar àquele patamar, o que é que acontece? Acomoda-se. E então lá vai a sua prova por água abaixo. Isto é, não é superada. Então qual é a solução? A solução é aceitar a sua situação de pobre, mas de mangas arregaçadas. Isto é, não é aceitar de braços cruzados. É, ok, tudo bem, mas eu vou trabalhar para, se possível, superar esta situação. E
quantas pessoas conseguem superá-la e modificá-la. Então, em relação à desigualdade das riquezas, nós podemos dizer que o rico e o pobre, ambos, da mesma forma, contribuem para a existência da desigualdade das riquezas, mostrando que desconhecem a lei do trabalho. Diríamos, mostrando que desconhecem qual é o seu verdadeiro papel, um e outro, perante a sociedade, perante o próximo. Vamos entrar de imediato na lei de liberdade e começarmos pela liberdade natural. A liberdade total não existe. Aquele conceito de liberdade absoluta não existe. Porque se ela existisse, contrariaria a lei natural, isto é, a lei de liberdade. O espírito tem necessidade de libertar-se. E quem é o espírito? Sou eu, somos todos nós. Temos necessidade de libertar-nos. Como? De várias maneiras. Através de uma leitura que gostemos, através de uma meditação, através da contemplação da natureza, através do sono, que o fazemos todos os dias. Enfim, temos imensas formas de nos libertarmos. Claro que nesta lei da liberdade cabe perfeitamente o conceito de escravidão, que será nada mais, nada menos do que a sujeição absoluta de alguém a outra pessoa, isto é, de uma pessoa a outra pessoa. Surgiu como lei humana e vai desaparecendo à medida que a Terra evolui. Felizmente, o nosso país, Portugal, foi o primeiro a abolir a escravatura em 1822. Seguiram-se outros países, mas nós contamos esse feito heroico no nosso currículo. Hoje, a escravidão, da mesma forma que existiu nessa época, provavelmente já não existirá. Não sei se alguém pode afirmar isto perentoriamente, mas provavelmente já não existirá no planeta, mas existem outras formas de escravidão. A desigualdade natural não significa que o mais forte domine o mais fraco, mas que este seja ajudado por aquele. Porque foi este conceito errado que deu origem à escravidão do homem pelo homem. Não é? Como aquele não sabe fazer praticamente nada, como é um ignorante, eu, que até tenho conhecimentos, que até sei ler, sei escrever, que sou muito mais inteligente, sou superior a ele e, portanto, ele vai ser dominado por mim. Claro que este conceito está completamente errado. Mas dentro da lei de liberdade nós temos uma liberdade, poderemos dizer, ilimitada, que é a liberdade de pensar. Eu posso pensar naquilo que muito bem me apetecer, sem dúvida nenhuma. Mas, e há sempre um mas, eu sou responsável por aquilo que penso e pelo fruto do meu pensamento. Isto é, se eu penso bem, eu tenho um bom fruto, saboroso, maduro. Se eu penso mal, eu tenho um mau fruto. E, portanto, eu serei alimentada com o fruto daquilo que penso. Daí que, apesar de eu ter uma liberdade ilimitada de pensar, não me convém pensar em tudo o que me apeteça. Devo saber selecionar os meus pensamentos para meu bem. Claro que a liberdade de pensar podemos traduzi-lo como sendo um pensamento íntimo que pertence exclusivamente ao homem, pelo menos é o conhecimento que temos até ao momento. Há alguma investigação ao nível dos animais que se pensa que se admite que eles também pensem, mas que o pensamento deles não seja contínuo,
como em nós. E tem então que ver com o modo como nós pensamos, como o homem pensa. E como nós gozamos de ilimitada liberdade de pensar, automaticamente gozamos de ilimitada liberdade de consciência. Que isto também vai responsabilizar-nos perante nós próprios, em primeiro lugar, para o bem e para o mal, e vai responsabilizar-nos depois como consequência perante os outros. Se procedermos em desacordo com o nosso modo de pensar, muitas vezes somos hipócritas. Claro que aqui isto poderia ser dissecado de variadíssimas maneiras, mas cada um de nós, com base nesta frase, vamos fazer exercícios de pensamento e vamos, cada um de nós, chegar à sua conclusão, certamente a muitas conclusões. E agora o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma atribuição específica do homem. Isto é, só quando chegamos naquela evolução anímica à fase hominal é que temos esta capacidade, esta liberdade de agir por nós próprios. O animal não tem, ou pelo menos da forma pensada como nós temos e da forma responsável como nós temos, muito menos o reino vegetal e para trás também. Mas chegados à fase hominal, nós gozamos desta grande capacidade que se chama então livre-arbítrio, ou seja, a liberdade que temos de agir. E nós temos liberdade para fazermos tudo que quisermos. E essa liberdade vai depois ter consequências positivas ou negativas. Esta liberdade, este livre-arbítrio, também não estanca, não chega à fase hominal, ao início da fase hominal, portanto, já tem livre-arbítrio e para. Não, ele continua a crescer de uma forma cada vez mais responsável, cada vez com mais liberdade, digamos assim, e aumenta inclusive com a vontade. Esta questão do livre-arbítrio muitas vezes não é muito bem entendida porque pensa-se que estará muito relacionada com o instinto. E o instinto é a fase anterior do livre-arbítrio que caracteriza especificamente a fase animal. Mas o instinto que nós tivemos no passado, em fases anteriores à nossa evolução atual, não vai prejudicar o nosso livre-arbítrio atual. Mas dependendo da nossa evolução, da evolução que temos neste momento, pode de alguma forma condicioná-lo. Daí que, se nós estudarmos convenientemente esta matéria, vamos certamente tirar muitos benefícios dela. E é esse o convite para todos. Pessoas, por exemplo, com insuficiência mental profunda, não gozam de livre-arbítrio e sofrem devido a esse constrangimento. Porquê? Porque estas pessoas, noutras vivências, noutras encarnações, elas já gozaram do seu livre-arbítrio. Provavelmente não o utilizaram da melhor forma e, por uma questão educativa, eles vão ver-se limitados nessa forma de a utilizar para que numa próxima encarnação venham a readquiri-lo com mais força e melhor para o seu adiantamento moral e espiritual. Portanto, é sempre passageira. Aqui falemos também em fatalidade. Esta palavra é muito utilizada por todos nós, de uma forma geral, porque consideramos que nós estamos sujeitos à fatalidade da vida, dos acontecimentos, dos eventos que acontecem sem que sejam da nossa vontade, sem que nós, pelo menos conscientemente ou aparentemente, contribuamos
para que isso tenha acontecido. Vamos ver o que é que o Espiritismo nos diz sobre isso. De uma forma geral, podemos dizer que fatalidade é tudo aquilo que obrigatoriamente tem que acontecer. É o termo fatalmente, este obrigatoriamente até poderemos, sob o ponto de vista português, substituí-lo pelo termo fatalmente. Tudo aquilo que fatalmente, obrigatoriamente, tem de acontecer. Então, para o Espiritismo, não é obrigatoriamente, fatalmente. Porquê? Porque quem escolheu isso, que neste momento aquele evento me está obrigatoriamente a acontecer, fui eu, antes de encarnar. Portanto, é a escolha que o espírito faz antes de encarnar em consequência do uso do seu livre-arbítrio. E reparem como este termo fatalidade no espiritismo tem uma abrangência, tem um significado completamente diferente e que nos torna muito mais confortáveis, que faz com que nós nos sintamos muito mais confortáveis neste novo conceito e mais do que confortáveis, nos ajuda a contribuir para que essa fatalidade, eu colocaria entre aspas, aquilo que me vai acontecer no meu futuro, irá acontecer se eu quiser e como eu quiser. Reparem como tudo isto tem um significado diferente. Ora, o que é isto? São então as provas por que eu devo passar, melhor dito, as provas que eu assumi que quero passar, como sejam de dor ou de amor. Isto é, perante aquilo que eu devo aprender, que eu quero aprender para evoluir na próxima encarnação, eu tenho dois caminhos. Estes dois caminhos são completamente distintos, mas eles podem se fundir também, normalmente andam juntos, que é o caminho da dor e o caminho do amor. Até ao momento, de uma forma geral, nós optamos muito mais vezes pelo caminho da dor. O ideal é que optássemos a 100% pelo caminho do amor. Temos exemplos disso. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, desencarnada há relativamente poucos anos, é exemplo disso. Um dia perguntaram-lhe porque é que ela, tendo uma vida tão bonita, uma professora tão estimada, uma família tão bem integrada, tão feliz, uma vida tão pacata, tão organizada, porque é que ela trocou essa vida pela vida que tinha, isto é, de estar junto dos pobres, mais pobres, como ela lhe chamava? E ela disse muito simplesmente, por egoísmo. Bom, e a pessoa ficou muito espantada. O que é por egoísmo? A Madre Teresa de Calcutá, que tem dado provas até à exaustão de que é uma pessoa altruísta, está a dizer que por egoísmo é que abraçou esta vida? E ela disse, sim, porque eu não queria sofrer, eu queria ser feliz nesta encarnação. Ela não disse nesta encarnação porque ela não era reencarnacionista, mas disse simplesmente, e se calhar é ainda mais forte isto, porque eu quero ser feliz. E como quero ser feliz, eu não quero abraçar a dor, eu quero abraçar o amor. E então ela viveu uma vida praticamente 100% de amor. E ela evoluiu, portanto, a evolução, isto é, a evolução, não é? Que pode ser através da dor ou através do amor. Há pessoas que evoluem quase 100% através da dor, outras quase 100% através do amor, e estou convencida que a maior parte de nós, da humanidade, anda ali pelo meio. Mais dor, mais amor, mais amor, mais dor, mas em conclusão
penso que mais dor, infelizmente, do que amor, porque ainda não entendemos este mecanismo. Então, vamos agora falar, através deste esquemazinho, um pouco sobre ter uma noção um bocadinho mais específica sobre esta questão da fatalidade e do livre-arbítrio, especialmente fatalidade e livre-arbítrio. Comecemos com o reino mineral. O reino mineral é fundamentalmente caracterizado pelo instinto, toda a sua vida é instintiva. Porquê? Porque não tem sentimentos, não tem vontade, não tem livre-arbítrio, portanto, podemos dizer que é nula. E então o instinto está diretamente ligado à fatalidade, isto é, o reino mineral ainda não tem capacidade para decidir sobre os seus próprios atos presentes e futuros. Daí que a sua vida seja marcadamente pela fatalidade. Vamos evoluir para o reino vegetal e verificamos já aqui uma pequena diferença. Sob o ponto de vista pedagógico, podemos dizer que é uma grande diferença, porque o vegetal, já em relação ao mineral, já tem menos um tracinho no livre-arbítrio e já tem menos um tracinho na vontade e nos sentimentos. E o instinto já não é tão positivo, assim como, consequentemente, a fatalidade, como é no reino mineral. Portanto, já há aqui alguma evolução. No reino animal, a evolução continua. O livre-arbítrio já... Não podemos dizer que ainda exista livre-arbítrio, mas se o relacionarmos com os reinos anteriores, verificamos que está a um passo de o conquistar. E, naturalmente, a fatalidade, que tem que ver com o instinto, também estará quase a um passo de deixar de existir. Em relação à vontade e aos sentimentos, verificamos que continua a haver evolução. No reino hominal, as coisas mudam de figura, isto é, poderemos, relativamente a estes reinos, e este esquema pretende ser muito simplista, naturalmente, é só para vermos as nuances. Então, no reino hominal, nós verificamos que o instinto e a fatalidade em relação aos reinos anteriores, e temos que frisar bem isto, relativamente aos reinos anteriores, ele não existe. E o que é que prevalece? O que é que existe? Qual é a conquista do reino hominal? É o livre-arbítrio e, consequentemente, a vontade e os sentimentos. Fica para trás o instinto e a fatalidade e conquistamos, que é a grande conquista do homem, que o vai alçar para voos mais altos, do livre-arbítrio e da vontade e sentimentos. Portanto, este esquema é muito interessante para entendermos como é que isto se processa. Então poderemos, numa outra abordagem, mas chegando à mesma conclusão, que o instinto será a ausência da vontade e da razão, isto é, do senso. Quando uma pessoa, mesmo nós que às vezes temos laivos de instinto, que funcionamos por instinto, o que é que acontece? Não entra a vontade, não entra a razão e não entra o bom senso. Agimos instintivamente, ainda temos. Ao contrário, o livre-arbítrio é a existência da vontade e da razão. Eu faço isto porque quero, porque tenho vontade de fazer e porque acho que devo fazer, porque racionalmente acho que é assim que eu quero fazer. A fatalidade, ao contrário, será a consequência do livre-arbítrio, aquela ideia que nós demos no Espiritismo de que sou eu que, quando preparo a minha encarnação, vou preparar também as situações porque quero passar na próxima existência, tendo em consideração o tipo de evolução que quero
ter nessa existência, as dificuldades que quer ultrapassar. Portanto, a fatalidade não será aquela situação negativa que muitas vezes as pessoas lhe atribuem, mas então a consequência do meu livre-arbítrio, portanto, da minha vontade, da minha razão, do meu bom senso. Conhecimento do futuro normalmente não é conhecido e Deus lá sabe porquê. Porque permite a continuidade no trabalho e na esperança evoluindo, caso contrário nós acomodávamos. Imaginem que eu sabia que esta semana me ia sair o Euromilhões. O que é que acontecia? Bem, penso que seria a pior coisa que me poderia acontecer, não é? Porque automaticamente a minha vida ia dar uma volta de 180 graus. Provavelmente não trabalhava mais, provavelmente, quer dizer, iria fazer tanta asneira que o melhor é não saber. Mais do que isso, o melhor é que não me saia mesmo. Mas, excepcionalmente, pode ser revelado. Pode ser revelado parcialmente, isto é, pode ser levantado um bocadinho do véu em relação a um determinado acontecimento, a uma determinada fase da minha vida, quando é necessário eu executar uma tarefa especial. E esta tarefa especial não terá que ver comigo, portanto, individual, pessoal, mas que envolva uma comunidade, que envolva um país, quiçá a terra inteira. Através da lei de causa e efeito, o homem sabe que o futuro é o fruto das suas ações passadas e futuras. Nós iremos estudar esta lei de causa e efeito, isto é, todo o efeito tem uma causa, toda a causa produz um efeito e, como consequência disso, eu sei que, de acordo com aquilo que faço, eu vou colher amanhã. E aquilo que me acontece é então, não é um castigo, não é alguém o responsável, mas eu sou de acordo com aquilo que eu fiz anteriormente. E apesar de Deus saber os resultados das nossas dificuldades, de tudo por que passamos na nossa vida, Ele sabe tudo, sabe antecipadamente tudo, para Ele o tempo e o espaço não existem, para nós desde Einstein também não, mas continua a existir. O homem não fica dispensado delas, pois só passando por elas é que ele poderá lutar ou não para ter ou não mérito. Pronto, foi um pouco aquilo que já dissemos há bocadinho. Se nós hipoteticamente soubéssemos o que nos vai acontecer daqui até ao nosso desencarne, bem, o melhor era darmos um tiro na cabeça. A lei de justiça, de amor e de caridade. A lei de justiça consiste em cada homem respeitar os direitos do outro. Reparem, este conceito tem muito que se lhe diga. É muito importante que nós meditemos muito sobre ele. Manifesta-se de maneira diferente entre os homens dependendo do seu estágio evolutivo. Ao longo da história, este conceito de justiça foi, felizmente, também evoluindo. E foi sempre diferente nos homens de cada povo e foi diferente também nos povos do planeta. E à medida que o homem foi evoluindo, este conceito também foi evoluindo e foi inclusive acompanhando a lei humana. O primeiro grande direito é o direito à vida. Sem dúvida nenhuma, o homem tem o direito à vida. Depois tem o direito de propriedade, a propriedade legítima, que é adquirida sem o prejuízo de outrem. Toda aquela propriedade que nós temos, tudo o bem, tudo aquilo que nós temos que não prejudicou ninguém, então podemos chamar-lhe uma propriedade legítima. Ao contrário, se eu, através da força, da violência ou de qualquer astúcia enganadora, prejudico alguém, então já não é uma propriedade legítima, chama-se
roubo. Aqui cabe também o conceito de caridade, o amor ao próximo. Nós, muitas vezes, e a maior parte de nós, confundimos muito caridade com esmola. Mas, segundo a filosofia espírita, caridade é diferente de esmola. A caridade portanto, a esmola é uma consequência da miséria moral. A caridade, não. A caridade, a verdadeira caridade, deve gerar, por exemplo, um emprego. Deve dar, mas não de uma forma ostensiva, deve procurar, através de uma forma indireta, satisfazer as necessidades do seu próximo. Há aquela máxima, não é, chinesa, não diz o peixe, mas ensina a pescar. Aqui o peixe é a esmola. Ensinar a pescar é dar, é proporcionar à pessoa que tem necessidades meios de autossatisfazer-se, satisfazer a necessidade que tem. Ensinar a pescar, portanto, a tal caridade. E reparem, caridade não é um ato, é uma virtude, ao passo que a esmola em si é uma virtude, é um ato. Portanto, são coisas completamente diferentes. Vamos aprender a distinguir estes dois conceitos. Caridade, o amor ao próximo. Os graus de parentesco são recursos utilizados pela natureza, pela lei natural, para o desenvolvimento da criatura humana. É de facto através da família que nós começamos por aprender a amar o nosso próximo. Numa família, como todos sabemos muito bem na prática e através da reencarnação, os espíritos encontram-se em prova ou em expiação, que resulta na prática na ausência do amor maternal ou filial e outros tipos de amor. E isso acontece um pouco em todas as famílias, numas mais do que noutras. E estamos na última lei. Perfeição moral. Vamos, em primeiro lugar, analisar o que são as virtudes. Então, as virtudes, segundo a filosofia espírita, é todo o esforço voluntário que nós fazemos para vencer os nossos vícios. Depois, com a prática, este esforço acaba por ser involuntário, mas aí nós já atingimos outro patamar. Durante imenso tempo, este esforço terá de ser voluntário, isto é, consciente, para vencermos os nossos vícios. A maior virtude é o sacrifício de interesses pessoais em favor de alguém. Ama o teu próximo como a ti mesmo, ensinou-nos Jesus. A caridade é fonte de todas as virtudes, como vimos já também anteriormente. Caracteres do homem de bem. Dalai Lama, que é o líder espiritual do budismo, é de facto, ou pode ser de facto, considerado um homem de bem, protótipo do homem de bem. No caderno está também consignados todos os princípios do homem de bem, mas ele reconhece especialmente pela sua elevação espiritual. Mas podem, se quiserem, através do caderno, ver todas as características do homem de bem. O autoconhecimento. Claro que temos aqui Sócrates, que até à data foi ele que melhor sintetizou o caminho para o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Isto foi já há 2500 anos, mas ainda hoje nós não aprendemos esta fórmula tão simples de dizer e decorar.
O Espiritismo, sem dúvida, que nos ensina, que nos ajuda, que nos mostra o caminho para esta autodescoberta. Como? Interrogando a consciência diariamente. Chegarmos ao final do nosso dia e sabermos se fizemos todo o bem que pudemos e se evitamos todo o mal que também pudemos fazer. Os vícios. O vício pode ser considerado como o arrastamento voluntário aos maus pendores. Reparem, voluntário, embora nós muitas vezes façamos estes gestos, por exemplo, de fumar, de uma forma involuntária, mas ele iniciou-se de uma forma voluntária. Claro que nasce do egoísmo, da insegurança, dos medos, das fobias, falta de autoestima, etc, etc, etc. Conhece-te a ti mesmo e verás que os vícios já eram. Paixões. A paixão é a concentração de energia que proporciona um exagero da ação. Uma pessoa, quando conhece alguém e se apaixona por ela, é um exagero da ação. Mas essa fase é importante porque a seguir a essa vem o verdadeiro amor, que é aquele em que esse exagero dá lugar a uma reflexão mais profunda, a saber analisar com base no bom senso, na razão, aquilo que está em causa a analisar e chegar às melhores conclusões. Ora, as paixões podem ser de dois tipos, mas quando são elas que nos dirigem e que necessariamente conduzem ao fanatismo. E há muitos fanatismos, não é? O religioso, pelo futebol, etc, etc, etc. Claro, de uma forma geral, podem conduzir, em última instância, ao abismo, ao fracasso. Ao contrário, as paixões também podem ser boas, quando somos nós a dirigi-las, isto é, precisamente o contrário. Quando somos nós a dirigi-las, elas conduzem-nos à razão, ao bom senso, aliás, usamos esse caminho para isso. E conduzem também a grandes realizações. Uma pessoa que se apaixonou por um determinado setor da sociedade ou pela humanidade em geral ou por um povo, com certeza conseguiu grandes realizações. Gandhi, por exemplo, apaixonou-se de tal forma pelos indianos que conduziu-os necessariamente à independência da Índia. O egoísmo é o pior dos vícios, de onde deriva todo o mal. E é o mais difícil de se perder, porque este egoísmo, à medida que se vai trabalhando, vai diminuindo necessariamente, mas eliminá-lo completamente é pertença de muito poucos humanos. Conclusão? Conhecer-se a si próprio, ao meio que o rodeia, às leis que regulam o seu relacionamento com esse meio e com os seus semelhantes, aplicando o conhecimento das leis morais a si mesmo, é o que leva o espírito à perfeição, que é o objetivo da sua existência. Muito obrigada pelo tempo que me dispensaram, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Uma das leis, provavelmente, que mais curiosidade suscita e que mexe mais com as pessoas, muito provavelmente, será a lei do progresso. Talvez até aquela que tenha maior complexidade, até em termos de entendimento, enfim. E, por esse motivo, nós gostaríamos de ilustrar o progresso, esta questão do progresso, se calhar de uma forma que fique mais vincada na nossa memória. E eu lembrei-me de partilhar aqui convosco a viagem de um átomo de carbono.
Como nós sabemos, os seres vivos, portanto o ser humano incluído, é constituído quimicamente por carbono, azoto, oxigênio e hidrogênio. Portanto, nós temos muito carbono no nosso organismo. Então, como é que esse carbono chegou até ao nosso organismo? Um átomo de carbono nasce numa estrela. É aí que se dá a gênese do átomo de carbono. Vamos imaginar na nossa estrela no Sol. Ora, a nossa estrela, como sabemos, tem cerca de 5 bilhões de anos. Então, vamos acompanhar o trajeto, o percurso, a viagem desse átomo de carbono desde há cerca de 5 bilhões de anos. Ele nasce então numa estrela, no Sol, depois de passar por 2 ou 3 fases que não vou aqui pormenorizar porque demoraria bastante tempo, ele é disseminado no espaço. O átomo de carbono, é disseminado no espaço e é então assimilado pelos seres vivos do planeta, neste caso, no nosso exemplo, do planeta Terra. Começa no reino, eu disse dos seres vivos, mas não é só dos seres vivos. Como sabemos, é também do reino mineral. Então, ele viaja desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. Para terem uma ideia, esse átomo de carbono que existe em nós já viajou este tempo todo, já fez respirar não sei quanta gente, quantos seres, e neste momento nos meus pulmões, por exemplo, existem só 10 octilhões de átomos de carbono que já fizeram respirar não sabemos quantos seres vivos, que me fazem respirar a mim neste momento, e que esse mesmo átomo de carbono vai também ajudar a respirar no futuro próximo e longínquo outros seres vivos. E falamos unicamente do átomo de carbono. Se nós falássemos então em nós, numa pessoa, num ser vivo, imaginem em termos de progresso o que é que nós poderemos imaginar. Estou a lembrar-me de uma outra curiosidade que vou partilhar convosco, provavelmente alguns de vós não saberá, que é o seguinte: esses átomos de carbono que existem em nós são os responsáveis pelos diamantes mais perfeitos, mais caros que existem na natureza. Explico-me melhor. Imaginem que um de nós, desencarnando, opta pela cremação. Um corpo adulto, depois de cremado, gera sensivelmente 2 kg de cinzas. Esses 2 kg de cinzas, depois de devidamente trabalhados e transformados, eles darão origem a cerca, mais ou menos, 3 diamantes do mais puro que existe. Isto é, para fazer um diamante será necessário mais ou menos 600 gramas de cinzas. 6 vezes 3, 18, portanto, daria mais ou menos 3 diamantes. Isto significa que, mesmo sob o ponto de vista físico, nós somos seres muito importantes, somos seres muito perfeitos, somos seres fadados de facto à perfeição. Porque somos diamantes, e não somos diamantes brutos, nós somos diamantes perfeitos.